Só empatou com a equipe do Independiente Del Valle e com isso está fora da Copa Sul-Americana. Como a gente falava antes do jogo, era uma missão quase que impossível e o time do Del Valle fez muita séria e o árbitro Andrés Rojas da Colômbia foi conivente e o Vasco tomou o primeiro gol de Spinelli, o argentino fez de cabeça aos 37 do primeiro tempo e aos 21 do segundo tempo, o Verratti de cabeça empatou para o Vasco num lançamento feito pelo João Vitor, mais uma vez bastante vaiado. A renda foi de R$ 533.709 para 9.176 torcedores pagantes, 9.476 torcedores presentes. Depois do jogo, o técnico Fernando Diniz falou a respeito deste resultado. Além da avaliação em relação à partida, aos dois jogos, sabe que o torcedor nesse momento encontra-se chateado por conta da eliminação. Além da avaliação, você poderia dar um norte em relação a reforços, se ao lado no planejamento com o diretor executivo Admar e o presidente Pedrinho, há uma esperança de chegar a reforços essa semana? Obrigado, Diniz. Boa noite, Jonatas. Falando do jogo, eu acho que se repetiu hoje o que aconteceu contra o Grêmio. Acho que a gente teve um volume bem interessante da parte de criação, a gente cedeu pouco contra-ataque. E assim como o Grêmio, a gente teve muita chance, claro, para fazer o gol, eles não tiveram quase chance nenhuma e conseguiram fazer o gol deles. E a gente poderia até ter resolvido e encaminhado a classificação no primeiro tempo. Em relação a reforços, eu vou repetir também. Quando eu vim para cá, eu sabia, existe uma escassez de recursos financeiros para contratação. E a gente está no mercado, espero que a gente consiga contratar mas não vai chegar um monte de jogador aqui. Vocês sabem disso. Assim, não tem recurso financeiro. E eu não posso trazer jogador para cá. A gente vai acabar arriscando em contratações. A gente já vai arriscar, porque assim, é fácil contratar o Vitor Roque, o Savarino, o Luiz Henrique, jogadores que você sabe que vai, o Alcaraz, quando o Flamengo, a gente tentou contratar o Renan Strossa, vocês sabem, assim, extremos, assim, que a gente, quando você indica, começou a Libertadores, eu estava mapeando o jogador junto com a equipe de scout, e o Renan Strossa era o primeiro nome que veio à cabeça. Aí tentamos outros extremos que estão jogando fora do país, no México, mas os valores, 10 milhões de euros, 12 milhões de euros, 8 milhões de euros, e a gente não tem condição. Então, para a gente contratar, é mais difícil mesmo. E a gente vai contratar e vai arriscar e esperar que dá certo. Assim como o Nuno, por exemplo, no pacote veio o Nuno, é um jogador que ninguém conhecia, que está conseguindo dar retorno técnico para o Vasco. É muito difícil contratar. E a gente espera conseguir alguns nomes para encorpar um pouco mais o elenco. Mas não é uma coisa fácil. Diniz, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Eu queria perguntar a respeito do psicológico de alguns jogadores. O João Vitor foi, mais uma vez, vaiado pela torcida. Você manteve como titular mesmo após o último jogo, a manifestação da torcida no jogo contra o Grêmio. O time como um todo foi muito vaiado, apesar da luta, mas a torcida criticou os jogadores, criticou muito a diretoria. Queria que você falasse um pouquinho como você, principalmente do João Vitor, mas de uma forma geral, trabalhar o psicológico desses jogadores para a sequência e, pontualmente, o João Vitor, o que você pretende passar para ele? A manutenção? Vai dar um tempo para poder não se queimar mais com a torcida do que já está? O que você pensa em relação ao João Vitor? Então, em relação às vaias, eu acho que elas são normais. Não é por conta do que o time tem feito, eu acho que é por conta dos resultados e do histórico recente também do Vasco, não só desse ano. E a torcida eu falo sempre para os jogadores, a torcida tem que tratar igual um cristal. A torcida, ela merece ver o time correr, lutar, a gente está tentando, mas a torcida vive de vitórias, o clube vive de títulos. O Vasco tem a história que tem por conta das conquistas que está na história do clube. Desde o Expresso da Vitória, passando pelo time de 74, de 89, dos anos 90, 2000. E o que marca é título e a vitória. As coisas só vão melhorar aqui com vitória, o humor do torcedor. Eu acredito muito assim.
Aí, isso é uma coisa que acontece. A gente está procurando fazer tudo que é possível no Vasco. Eu faço tudo. Você fala, se você me espremer para sair mais uma gotinha de alguma coisa para trabalhar, você não vai tirar. Porque tudo que eu tenho entregado. E os jogadores estão seguindo juntos com isso. Fazer os reforços. A gente, além da gente não contratar, que a gente vai, como a gente já falou, contratar é difícil na situação do Vasco. A gente perdeu esse jogo, né? Perdemos o Piton, perdemos o Coutinho e perdemos o GB, que tinha entrado bem. Então a gente está num momento assim que a gente precisa se juntar cada vez mais, trabalhar cada vez mais para ele passar. E o time está se esforçando para que isso aconteça. Então, além da gente não contratar, a gente perdeu. Porque contra o São Paulo, parecia que a gente não precisa muito reforço. Porque o time foi ajustado, a gente jogou bem. E contra o São Paulo, a gente criou menos que contra o Grêmio. Não criamos mais. Não criamos mais mesmo. Você fala assim, quantas defesas difíceis o Rafael fez? Quantas defesas o goleiro fez hoje? Quantas defesas o Volpe fez contra o Grêmio? Só que a bola não entrou. Não pode falar que ele entrou. Não é falta de treino, não é falta de empenho, não é falta de dedicação. Essas coisas que a gente costuma falar, que a torcida quer, isso está tendo. Isso está tendo. Só que agora não entrou. Eu acredito muito que na persistência ela vai começar a entrar. Boa noite, Diniz. Amadeu, do canal Na Torcida Vascaínos. Eu queria falar sobre o jogo. O Del Valle colocou 3 jogadores. O Guaguá, que é um jogador número 55, jovem da seleção equatoriana. O Macias, o número 6, que também já foi convocado pela seleção equatoriana, e o Patrick Mercado, que é o jogador que lá em Quito, né, fez chover em cima do Vasco. E o Vasco teve uma 17-6 total de finalizações, 5-2 no alvo e 3-0 chances claras do Vasco. Por que não fazer o gol? Sabemos que do outro lado tem um goleiro que está ali para defender, mas eu queria falar do Verratti. O Verratti, do jogo contra o Grêmio, perdeu um gol feito, para mim, como artilheiro, que não é o habitual dele de perder o gol do jeito que ele perdeu. Hoje, mais uma vez, e o Verratti, a gente sente que ele tem uma dificuldade, que toda hora ele está impedido. Tem como melhorar essa situação do Verratti, pelo grande artilheiro que ele é? Desculpa aí me alongar na pergunta, não, tá, professor? Isso, não, de maneira alguma. Eu acho que o Verratti, assim, ele é um cara que faz muito gol. E hoje ele perdeu e fez gol. Ele vai ter sempre números altos. Hora a bola dele vai começar a entrar. É um dos caras que mais se dedica. A questão do impedimento, obviamente, que é uma coisa que a gente pode ajustar. Mas as chances, quando tem, ele é um cara que quase sempre aproveita. E ele tem um histórico aqui de fazer, já ajudou muito o Vasco. E vai continuar ajudando. Eu não sei se precisar, por que não entrou? Eu sei. Nesse sentido, eu sei tanto quanto você. Por que a bola não entrou? Por que a bola, o Ryan pegou uma bola cara a cara e bateu a bola, e foi o goleiro que tirou, o juiz não deu escanteio, mas não foi nem a bola ia entrar. Uma bola aí perde outro gol assim, praticamente dentro da área pequena. Aí o cara vai, cabeceia, antecipa, baixo e cabeceia a bola sem olhar, ela cai lá. Só que o Verratti deve ter muito mais gol de cabeça que o Spinelli na carreira. Não dá para eu te falar, eu não sei, são coisas que acontecem. O que eu acho que a gente tem que fazer aqui é continuar trabalhando, é continuar melhorando o time. Melhorar, sempre tem coisa para melhorar. Quando fala da defesa, assim, o sistema defensivo, fala assim, pô, aí vai assim, tomou um gol hoje, aí vai assim, a defesa, bateu, aí você vai culpar o zagueiro, o goleiro, não tem nada a ver, o cara errou a batida, foi aqui no primeiro pau. Aí a gente tende a crucificar lá o João Vitor, que já está, ou se tivesse o Lucas Freitas, porque estão mais vulneráveis. Então, assim, a gente está corrigindo o time em tudo que é possível, mas sempre o adversário vai ter uma ou duas chances, é difícil. Aí se a bola entrar, o que a gente vai fazer? Eu acredito que o futebol é um jogo que a gente consegue, não tem controle absoluto de nada. A gente consegue só aumentar as nossas possibilidades de vencer. Aumentar a nossa chance de fazer gol e diminuir a chance do adversário ter. A gente está trabalhando em todas as frentes para que isso aconteça. Que a gente consiga criar e que a gente consiga diminuir as chances do adversário. Fernando Diniz, boa noite, Diogo Costa, da Rádio Web Total, da Rádio Grande Rio. A minha pergunta é mais na parte da criação. O Vasco chutou 17 no total, né? Mas 5 foram no gols. E tem uma coisa que vem de ano a ano no Vasco e uma coisa que não melhora. É a falta de criação no meio de campo. Falta de tabela, E às vezes o time se desespera, às vezes toma um gol, se desespera e lança a bola lá para frente. Tudo bem, tem um Verratti, que é um excelente cabeceador, acho que é o melhor cabeceador de futebol brasileiro, mas falta essa criação. E hoje o Benjamin Garré entrou bem na partida, mas ficou sozinho no meio de campo, às vezes, sem ter essa opção de tabelar. Às vezes ele pegava, queria fazer um drible, resolver de uma certa forma sozinho, tinha 2, e às vezes o time não se aproxima. Como melhorar essa situação, até mesmo para o time crescer e ter uma melhor finalização nas partidas?
Não, com todo respeito à tua avaliação, eu discordo. Eu acho que o time tem muita troca de passe. O que mais tem é a tabela no time. Se pegar o que o Tietchan, o Jair e o Nuno trocaram de passe hoje, junto com a Rafa, é uma enormidade. Contra o Grêmio é a mesma coisa, contra o São Paulo é a mesma coisa. Aliás, desde que eu cheguei aqui contra o Fortaleza, todos, até contra o Botafogo, troca de passe é uma coisa que o time tem muito. Só você vê estatística, quantos passes o time troca. E troca de maneira vertical, porque o time está quase todo jogo tendo um volume grande de finalizações. Então, eu acho que o problema não está aí. Se fosse um pouco mais de capricho, da finalização, de fazer alguma coisa nesse sentido, eu concordo, mas não um poder criativo que o time está conseguindo criar de maneiras diferentes, tem entrado por dentro, pelos lados, chute fora da área, que é o que dá para fazer. Vai sair gol. O time é um time que joga em posição, então a gente não tem muito contra-ataque, que a gente está com a bola. Então, o time vai fazer gol de cruzamento, gol de bola parada, gol de chute fora da área, ou gol de tabela. Eu acho que o time tem variado e feito tudo isso, um pouco de cada coisa. Às vezes um jogo pede mais uma coisa, a gente pede outra coisa. Hoje era um jogo que eles baixaram muito a linha, era um jogo que ia terminar muito em cruzamento, como o Grêmio, chute fora da área. E a gente soube usar aquilo que o adversário estava oferecendo para a gente. Infelizmente a bola não entrou. Diniz, boa noite. Rodrigo Crevilari, do podcast Cruz Maltino. Você tem um pouco de uma característica de fazer poucas substituições. Por exemplo, no último jogo foram 2, no outro também foram 2, e hoje você utilizou mais o time, fez mais substituições pela circunstância do jogo. Desses jogadores que você colocou... Mirassol. E no Brasileiro, o Vasco está próximo das Z4, o Santos joga agora justamente com o Internacional no meio de semana, e o Vasco pode entrar na zona do rebaixamento, que é sempre um grande problema para a torcida ao encarar essa jornada dos campeonatos brasileiros recentes. Como é que você vai preparar essa equipe, psicológico da equipe, e como jogar fora de casa? O Vasco teve mais chances de fazer gols, tanto contra o Grêmio quanto o Independente Del Valle, não foi eficiente. A tendência é jogar fora de casa um pouco mais recuado ou tentar garantir pontos. Queria saber um pouco de você, como é que está o planejamento para esses 3 jogos fora de casa. Obrigado. Não, obrigado. Eu acho que a gente tem que procurar fazer o que a gente fez contra o São Paulo, fora de casa, fazer o que você faz, é jogada daquele jeito, saber se defender e saber atacar. Eu não costumo mudar a característica do time, eu treino a equipe e gosto que a equipe tenha protagonismo dentro e fora de casa. Eu acho que a gente vai jogar, tem que saber defender lá no Sul. O Inter é um time forte, não está bem colocado na classificação, mas quando começou o campeonato, todo mundo estava apostando no Inter até como um candidato a título, tirando aí os principais dos últimos anos, que é Palmeiras e Botafogo e Flamengo, todo mundo colocava o Inter. Não está pontuando, está bem na Libertadores, pontuando mal no Brasileiro. Mas é um time muito forte, um time coeso, um time que vem com o mesmo treinador desde o ano passado. E a gente vai procurar lá, tentar repetir a performance que a gente teve com o São Paulo, se for possível jogar melhor, até jogar melhor. E é o que a gente vai tentar fazer lá. Fernando Diniz, Lineker Biondi, canal A Hora do Vasco. Momentos de crise no futebol, aparecem os líderes, né? Exatamente para amortecer alguns setores, principalmente dentro de campo. A torcida vem sentindo um desconforto e uma ansiedade por conta da ausência do presidente Pedrinho, principalmente nesses momentos de crise. E aqui na coletiva você já falou sobre questão financeira, sobre planejamento, talvez nem seja da sua alçada, né? A gente poderia estar fazendo pergunta aqui sobre as partidas. Eu queria saber se essa ausência também cria desconforto em você e nos jogadores, se isso cria ansiedade nesses momentos de crise. Obrigado. Para falar do Pedrinho, assim, é um dos caras que tem mais caráter que eu conheci, que eu vejo desde quando jogo futebol. Então, a torcida do Vasco, assim, o momento é ruim por conta da falta de resultado. Mas o cara tenta fazer tudo que ele pode. E eu vim para cá, uma das razões principais, obviamente, além da torcida, do clube, da história que o Vasco tem, é por conta do presidente que a gente tem. Eu tenho o maior orgulho de ser liderado pelo Pedrinho. É isso que eu posso te dizer. Ele tenta, quem está dentro sabe o tanto que ele tenta fazer para melhorar o Vasco. Se tivesse muito dinheiro aqui, ia ser muito diferente. Mas não tem. Não tem e não tem responsabilidade. Ninguém é irresponsável. Eu vim para cá sabendo que a gente ia ter. E eu estou fazendo assim, a gente vai ter que recuperar as coisas no trabalho e na força da torcida. Eu espero, de fato, que a bola ela comece a entrar. Porque em situações normais, era para a gente talvez até ter classificado hoje. Quando a maré está boa. E contra o Grêmio, era para ter vencido o jogo. Contra o Bragantino, não era para ter perdido. Por que as coisas estão acontecendo assim? Não sei.
Não sei o porquê. O que eu faço é trabalhar e melhorar o time. Mas em relação ao presidente que a gente tem, eu acho que o vascaíno tem que estar muito chateado com os resultados, mas não com aquilo que o Pedrinho tem tentado fazer pelo clube. Boa noite, Diniz. Te encontrei domingo, inclusive. Sou crave do canal Mário Coelho Vasco. E a questão é a seguinte: hoje no agregado, o Vasco tomou 5-1 do Independente Del Valle. É o maior revés que você sofreu agora com o Vasco, só que nessa gestão já vem acontecendo com uma grande frequência. E assim que você chegou no Vasco, você disse que confiavam muito nesse time e que esse time podia render muito mais do que já estava rendendo na época. E neste momento o time se encontra eliminado do Sul-Americano, apenas na Copa do Brasil, e no Brasileiro o Vasco é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então, você mantém o mesmo pensamento, acha que o time pode render muito mais, e até onde a torcida pode esperar que vá o time? Porque a torcida quer saber se quer brigar mais um ano para não cair, se tem chance nas Copas. O que você pode dizer sobre o time nesse ano? Ainda confia no time? Ainda acha que ele pode seguir em frente? Ou as contratações realmente estão em falta e a gente tem que aceitar o momento como está? Eu acho que é o seguinte, acho que o torcedor tem que ser bem tratado, a gente precisa ganhar, pelo torcedor ganhar jogo, tá? Agora, como a gente está aqui, todo mundo que está aqui e aí milita e vive do futebol, é o nosso trabalho, e leva dinheiro para casa com o futebol, acho que rendimento, o rendimento está tendo rendimento, está tendo vitória. Rendimento, às vezes você rende e não ganha, às vezes você finaliza uma bola no gol e ganha de 1-0. Mas o time tem tido rendimento. É um time que trabalha muito. Você fala assim, se gostar de duas coisas, você fala assim, você é vascaíno, você gosta de Deus, que trabalha, que se esforça, que procura dar o máximo, que se entrega. Porque tem um treinador hoje que cobra o máximo dos caras e os caras entregam. Esse time trabalha. Esse time não falta vontade. Esse time não falta garra. Esse time não falta vontade de lutar. Não falta. Está faltando vencer. Agora, se é um time ruim, que tem maus jogadores, o time não rende bem. Está faltando ganhar o jogo. Então, assim, rendimento o time está tendo. Quando eu falei lá que eu gosto do time, eu gosto do time. E hoje a gente está sem, vocês sabem que a gente está sem o nosso grande craque, que é o Coutinho, está sem o GB, que é uma coisa que todo mundo quer, que use o moleque da base, que era um jogador improvável de estar aqui, que eu falei para vocês, eu comecei a assistir a base, tirei ele de lá, trouxe para cá e preparei para jogar, e aparentemente ele já deu uma resposta positiva, deu um cartão de visita lá na altitude, a gente vai preparar o Estrela, é o que a gente tem. O Leandrinho entrou hoje, quem sabe o Leandrinho desse firme no futuro, então a gente está trabalhando o que tem. Contratação sem dinheiro, os jogadores, porque você não quer contratação, vocês querem, a torcida quer bons jogadores. E bom jogador custa dinheiro. A gente vai contratar e vai arriscar. Não vai assim, a gente não tem dinheiro. Assim, se eu pudesse, eu estaria o Paulinho do Atlético, que é vascaíno, criado aqui. Mas não tem como é que nós vamos trazer o Paulinho. Custou 30 milhões de euros. Vai trazer o Vitor Roque. Como é que o Vasco vai trazer um jogador que passe de 8, 10 milhões? Não tem. A gente mal tem o dinheiro para pagar as contas do mês. Então, os caras estão se esforçando para não atrasar salário. Mas é um time que luta e é um time que está produzindo. Eu acredito, continuo acreditando, acredito cada vez mais na força do time. É um time que podia ter largado, desesperado, a gente continua lutando, continua brigando, continua criando e produzindo para vencer jogos. Uma hora, para mim, vai começar a vencer. Aí o técnico Fernando Diniz falando sobre este resultado e agora eu quero a sua opinião. E aí, o que você achou? Gostou do time, não gostou? Como que vai ser o futuro do Vasco da Gama? Tem muita gente preocupada com o Vasco no Campeonato Brasileiro e se permanece ou não na Série A. Mas eu não vou dar opinião não, vou deixar para você. Escreve aí, deixa o seu nome e o nome da sua cidade para receber o nosso abraço aqui no nosso canal. E sim. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo aí ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. O Vasco aí que tá com dificuldades para contratar, o Fernando Diniz expôs aí no coletivo, abriu o jogo, falou que o Vasco tá sem dinheiro, tentando usar os moleques da base para ver se consegue dar jeito nessa equipe para não cair para a Série B no Campeonato Brasileiro. O Vasco está numa situação muito difícil e precisa melhorar o seu desempenho dentro e fora de casa se quiser algo melhor na temporada. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!